nosso sofá é tão legal. 3 mães pediatras Na verdade, a gente tem... conversando sobre inúmeras situações que nós vivemos no consultório e dentro da nossa casa com equilíbrio. Com empatia, né? Empatia. Eu acho que a gente tem muita empatia. E hoje a gente veio trazer um assunto que precisa de mais empatia, eu acho. Que as pessoas vêm com tantas regras, tantos preconceitos, Condenando de tanta forma condenação, né? Que é o uso da chupeta, gente. Vamos falar sobre isso hoje? Vamos. Eu acho que os pacientes às vezes têm medo da gente. Eu tenho. O paciente chega assim e fala assim, doutora, você vai me matar, mas eu deixo chupeta. essa é a frase que eles mais falam. Ai, aqui, desculpa, mas eu já dei chupeta. Eu teve uma situação que o paciente, na hora que chegou no consultório, tirou o bico da criança, escondeu de mim. Aí eu tô lá examinando o bebê, e o bebê chorando, querendo um consolo. Aí eu falei, tem uma chupetinha? Aí a mãe, ai, doutora, tá aqui, chupeta, toda feliz. Você acredita que eu escondi, que eu achei que você ia me xingar que eu tava usando a chupeta? Gente, O que acontece? Vocês olham o pediatra como se fosse aquele monstro que vai condenar qualquer coisa que saia da linha. Só que existe algo que é precioso nessa vida, sabe o que é? Equilíbrio em tudo que a gente faz. Então a gente tem sim o conhecimento dos benefícios e malefícios. Nós vamos falar disso porque é importante. Mas mais do que isso, a gente vive o que vocês vivem também. Os dilemas, né, da maternidade aí também bate aqui, né? Tem gente que critica, que é totalmente contra? Tem. E tem gente que é totalmente a favor? Tem também. Aqui nesse sofá tem equilíbrio. E amor. E aqui, gente, entendeu? A gente tem isso aqui, ó, que vocês também têm, que é o maior amor do mundo. E quando a gente fala em amor, a gente fala em equilíbrio, a gente fala em querer resolver, fazer difíceis também, né? E eu acho que é o seguinte, qual que é o papel do pediatra nessa história da chupeta? É a gente dar as informações para aquele casal escolher baseado em informações de qualidade. Ou seja, a pessoa tem que saber o benefício, os malefícios. Quando, se for usar, existe uma época que é melhor para começar? Sim, existe. Como usar? E se usou, se gostou, tem uma época que é melhor, que é menos prejudicial para tirar? Também tem. Então a gente tem resposta para algumas dessas questões. Para aí sim os pais fazerem a escolha deles, embasado em tudo isso. Né? Eu acho que a pediatria ela é muito disso. Ela é muito de informação. E escolhas são feitas através da informação de qualidade que a gente dá para vocês, e vocês vão fazer a escolha dentro da casa de vocês. Sabe o que é? Sentido para dentro da casa de vocês. Escolha consciente. É isso. É fazer escolhas conscientes. Em todas as áreas da consciência. Usar com sabedoria. Né? Porque existe um uso que a gente consegue fazer um pouco mais sábio do que outros, né, da chupeta. E assim, por que a chupeta é tão... A gente, né, escuta tantas pessoas que condenam a chupeta. E por que, sim, a gente tem informações que falam para não usar? Por que o não da chupeta? E tem vários nãos, né? Então vamos começar por eles. As pessoas criticam muito o uso da chupeta, principalmente porque tem aquela dúvida, né, em relação à amamentação. Vai atrapalhar? Na hora que eu der a minha chupeta. Teórico existe, né, de que a chupeta ela causa desmame precoce. Por quê? Primeiro, confusão de bico, né, aquela questão da musculatura da boquinha do bebê que faz uma boquinha para sugar a chupeta e vai ficar fazendo uma força ali naquela musculatura orofacial que é diferente da força que ela precisa para sugar o seio. Esse é o motivo 1 de atrapalhar a amamentação. E o motivo 2 é que o bebê ele precisa de uma sucção não nutritiva. Isso é real. O bebê nasceu, o bebê saudável, né? Que não tem útero, né? Estímulo de sucção traz conforto para ele. Acalma, né? Alinha ele. Então libera a endorfina, que é um dos papéis da chupeta, né? É a sucção pacificadora. Por isso que ela chama pacifier. E aí, só que o que acontece? Essa necessidade do bebê, a forma mais natural dela ser suprida é com o seio materno. Então, se toda vez que o bebê tem essa necessidade, ele é levado ao seio materno, aquilo ali estimula a produção de leite, estimula aquele vínculo mãe e filho, prolonga a amamentação, né?
Então Agora, aí vem um ponto. Qual que é a disponibilidade dessa mãe também? A disponibilidade de tempo real, né? Gente? Não é a disponibilidade romântica. Qual que é a disponibilidade real para 100% dessa necessidade de sucção do bebê? E aí já vem por aquela mãe que às vezes tá com o peito em carne viva. Não, e aí já vem uma questão inicial para vocês pensarem, porque aqui, né, o ambiente da gente conversar e levar questionamentos para vocês responderem. Então, essa mãe o primeiro filho, ela tem uma rede de apoio? É uma mãe que já é o quarto filho, que não tem uma rede de apoio. Como que é, gente? Olivia tá aqui, ó, dando gargalhada. Mas assim, qual que é a disponibilidade da mãe de saciar esse estímulo, essa necessidade de sucção oral do bebê levando ao seio? E aí também tem uma questão. No começo, né, da amamentação, de todo o processo ali, qual que é a disponibilidade dessa mãe? Qual que é a disponibilidade depois de os meses vão passando? Qual que é a necessidade do bebê? Qual que é a disponibilidade dessa mãe? E a disponibilidade não só física, mas emocional também, né? Porque a mãe, às vezes, ela não está disposta a ficar ali, comendo pendurado no peito o tempo inteiro. Se essa criança tem uma necessidade extrema de sucção, porque tem crianças que têm necessidade muito grande de sucção e outras nem tanto. Então tem que isso é importante saber. E tem mães que às vezes têm uma hiperprodução de leite. E aí esse bebê, se ele é acalmado 100% do tempo no peito, por exemplo, né? Aí toda vez que ela precisa de sugar, seja por fome ou seja por várias outras necessidades afetivas, emocionais do bebê, ele recebe às vezes aquele volume grande de leite. E aí ele não tá precisando daquele leite, ele tá precisando da sucção. Aí ele entra num ciclo do overfeeding também. Foi por isso que eu introduzi a chupeta nos meus dois filhos. Foi por conta desse ciclo do overfeeding, porque toda vez que precisava de ser acalmado, eu levava no peito, aí enchia um estômago que já estava cheio, aí o bebê ficava desconfortável, começava a disquesia, aí ficava desconfortável de novo. Então, aí regurgitava. Vira uma bola de neve, aí regurgitava muito. Então eu tinha que ajudar nesse processo. A Laura, na primeira filha, ela tinha um estímulo de sucção muito grande. Então ela mamava meu peito e queria continuar sugando. A gente tem outras formas de acalmar o bebê, né? Então a gente às vezes nina, coloca no colo, aconchega. Mas tem bebê que tem estímulo de sugar de uma forma intensa, assim, né? Então ela tinha, e aí eu introduzi a chupeta por esse motivo. No da Isabela, a Isabela não gostava de chupeta no começo. Então ela ficava bem no meu peito, sugava, acalmava. Ela não tinha esse estímulo de sucção muito grande. Mas aí com um mês ela internou. E aí ela ficou internada no hospital. E aí ela foi submetida a vários exames, a tentativas. Enfim, ela foi submetida a dolorosos, né? Procedimentos dolorosos. E o peito não acalmava ela. O peito para ela sempre foi muito fome e peito, pronto. Mas não acalmava. E aí eu comecei a introduzir a chupeta, pedindo pelo amor de Deus, pega a chupeta. Porque a chupeta foi o momento dela sugar. E ali, né, igual quando a gente tá com uma dor, com algum problema, estressado, a gente pega o chocolate, ele não vai tirar sua dor, ele não vai tirar o problema. Ele vai desviar e vai liberar hormônios de prazer, de tranquilidade, né, que vai confundir o nosso cérebro. Então, para ela foi importante usar a chupeta, sabia? Foi um consolo. Para ele é o que a chupeta é. Na maioria das vezes. Então, cada um tem o motivo. No CTI mesmo, a gente, né? Nós três trabalhamos em CTI neonatal. A sucção é uma forma de analgesia. É uma forma de. Que a gente coloca às vezes na prescrição, né? Analgesia não farmacológica, não é medicamento, mas é uma forma de acalmar. Tem criança que não precisa, mas aí tudo na maternidade é uma via de mão dupla, né? Nós somos uma só com os nossos filhos durante muito tempo, acho que para sempre. E aí, às vezes o bebê não precisa, mas a mãe precisa. E vamos ser realistas, né, gente? A gente vive num mundo diferente daquele mundo antigamente, onde a mulher era diferente da mulher atual, né? A necessidade da família também pode ser atendida, né? Ela pode ser um pacificador, não só para a criança que está ali sugando e saciando a necessidade de sucção dela, trazendo prazer através da liberação de endorfina, mas pode ser uma coisa para acalmar a mãe também, para dar um tempo para essa mãe. Tá precisando de tomar um banho com tranquilidade. Muito delicado, que eu acho que assim, a gente tem que tomar cuidado pra chupeta não virar um cala-boca, né? Pra criança. Tipo, porque aí às vezes a gente perde até aquela responsividade do pai e da mãe, né? Assim, quando a gente coloca a chupeta pra responder todo e qualquer choro,
bebê, você pode perder a chance de conhecer o filho, de isso entender, é importante. O limiar. O que é esse choro? Será que esse choro precisa de ser resolvido? Né? Então, assim, a gente precisa também de ter essa calma, né? Na hora de... A Sara, quando é na maternidade, na segunda noite, eu fiquei internada mais tempo cesariana, eu passei 2 noites na maternidade. Na segunda noite ela chorava muito. Eu coloquei chupeta nela. Na maternidade. Não é o melhor momento, a gente vai falar quando começar, disso, né? De quando começar. Mas eu senti essa necessidade, porque ela estava muito, muito, muito chorosa. E eu achando que ela estava bem, assim, que ela nem levar ela de maternidade, porque é um perigo, é muito tentador. É muito tentador. O bebê bota as asinhas fora depois dessas primeiras 24 horas de vida, né? Que fala assim, pós-parto, o neném entra num sono profundo, às vezes fica mais dorminhoco, e depois da segunda noite ela costuma ser terrível para muitos bebês. Então, assim, eu achava, porque a Sara estava estudando super bem, a gente tinha uma pega em seio ótima. Eu tava com leite, na hora que eu fazia a expressão saía um pouquinho de leite. E na segunda noite ela chorou muito. Hoje, fazendo uma visão, né, uma revisão do que aconteceu, eu acho que ela pegou aquela chupeta porque ela tava com necessidade de sucção e porque às vezes ela tava com fome. Porque ela perdeu 10% do peso na internação, que foi um tanto grande. Então eu acho que a chupeta para minha filha nesse dia foi um cala-boca. Então a chupeta ela tem que ser um alerta muito grande na vida das pessoas. E você estava cansada, no pós-parto, queria descansar. Então, assim, a mensagem é: entenda que ao colocar a chupeta, por que você está colocando? Por que seu bebê está chorando? Você entendeu por que ele está chorando? Porque ele está com sono e a chupeta vai ajudar ele a acalmar para dormir? Ok. Mas ele está chorando, você não sabe o que é, né? E aí, quando a Isabela teve a mastite, a infecção, ela chorava. Eu achava que era cólica. E eu tentava dar chupeta, ela não queria. Até ali no meio, eu fui encostar a mão no peitinho dela e ver que estava inchado, que era a mastite a causa do choro. Então, assim, isso claro que é um exemplo grande, mas assim, para entender que tá chorando, olha pro seu filho. Por que tá chorando? A fralda tá suja, tá com fome, quer colo, quer atenção, né? Quer você... Tá com tédio, tá num ambiente muito tumultuado. E aí, o que eu uso da chupeta, né, em casa, depois é legal cada uma falar, mas eu uso para acalmar na hora de dormir, que eu vejo que precisa. Então, tá com sono, a chupeta calma, ela começa a dormir e ela mesmo já cospe. E quando acorda, tira. Gente, a gente pelo amor de benefícios. E aí a gente foi recontar a nossa experiência, porque acaba que todo mundo aqui, ciente dos malefícios, a gente tentou dar. Na verdade, nós duas, né? Nós duas tentamos e as meninas não pegaram, né? A Olivia, eu tentei dar nessa fase do ciclo de overfeeding, mas ela não pegou. E a Sara pegou maravilhosamente na maternidade, ficou um período até com chupetinha, e aí ela teve que fazer a frenotomia, depois da frenotomia não adianta. Não pega de jeito nenhum, odeio. Tem muito bebê que fica satisfeito com a sucção só no peito da mãe, não quer mais chupeta. O Lucas pegou e era só na hora de dormir. Nunca foi menino que andava no pilotis, andava pela rua com o bico de pendurado, não. Nunca comprei nada, inclusive, pra nem segurar a chupeta. Isso é uma alerta, porque né? é isso, ninguém podia dar a chupeta. Porque só fica muito fácil. Número 1, os dispositivos, né, que prendem a chupeta à roupa da criança, primeiro que eles facilitam muito a criança de colocar a chupeta na boca na hora que quiser. Facilita a outra pessoa, né, pessoas externas, de oferecerem a chupeta para aquela criança. Ou seja, o já não fica cansado, né? Predispõe a infecções, né, de sapinho ou outro tipo de infecção por causa da sujidade que a chupeta fica lá, né? O menino gatinho, a chupeta arrasta no chão. O menino vai brincar, a chupeta tá lá arrastando. E outra coisa, é muito arriscado, principalmente na hora do sono, porque ela pode, às vezes, enrolar na criança, né? Predispõe também a uma sucção mais forçada, então trabalha a musculatura. Faz um peso ali, né? Então a criança tem que sugar não só o peso da chupeta, mas o peso da chupeta, mas tá prendendo ali. E às vezes agarra em algum lugar, a criança fica chupando e o dispositivo tentando tirar. Então força a musculatura de uma maneira diferente também. Não usem esse tipo de dispositivo. Gente, o bebê nasceu, ele quer conhecer o mundo, né? Assim, uma das formas é a boca também, né? Ele quer pegar a mãozinha e se acalmar às vezes com a boca, com a mão, né?
ele quer levar as coisas na boca, e é importante ter disponível ali para o bebê algumas coisas para ele levar à boca de acordo com a idade, né? Então lembrar que a chupeta não é algo... Nessa fase oral, que começa principalmente aos 2 meses, que é um marco do desenvolvimento da criança levar a mão na boca, muitos pais ficam morrendo de medo do bebê passar a chupar dedo. E aí dá uma chupeta. E aí começa, eu prefiro que chupa chupeta do que chupa o dedo. Gente, aquele bebê que com 2, 3, 4, 5, 6 meses está chupando a mãozinha, aquilo ali é benéfico para ele, para o desenvolvimento dele, para essa descoberta. Marco, faz parte. Marco, ajuda na introdução alimentar. Se a gente o tempo todo tá com aquela rolha ali, né, impedindo que ele explore o mundo com as mãos, com a boquinha, pode atrapalhar. Então, o uso sábio da chupeta, vamos resumir de uma forma mais organizada para quem está assistindo. Primeiro, é a gente colocar essa chupeta na vida da criança depois da alimentação, da amamentação estar bem estabelecida. Isso acontece quando? Quando a gente considera que a amamentação está bem estabelecida? Quando esse bebê já está em curva ascendente de peso, né? Ou seja, já passou aquela fase de perder peso, depois começar a recuperar. Então, assim, geralmente a gente vai saber disso, saber dessa recuperação do peso, depois de 2 a 3 semanas. Após a consulta com o pediatra. Geralmente é a segunda consulta com o pediatra, né? E que aquele peito, aquele binômio boca, né, bebê, mãe, peito, aquilo ali não tá machucado, não tá, né, tendo nenhum desafio nesse Você sentido. vai saber, né? Acho que a mãe sabe quando ali a dinâmica tá bem estabelecida. Quando a amamentação começa a fluir, já é um pouco mais seguro. Porque se o negócio já tá difícil, se a criança já não tá pegando bem, tá com aquela tensão na boquinha, pegando com a boquinha fechada, isso nossas 2 filhas tiveram, né? Você colocar uma chupeta nesse momento pode atrapalhar mais ainda, pode confundir mais ainda um bebê que ainda não tá totalmente encaixado bem ali, né? Então, a hora de ideal da gente colocar é quando tem a amamentação estabelecida, usando de forma sábia. E o que é usar esse uso sábio? É para situações pontuais, às vezes aquele momento ali da crise de cólica, aquele momento, né, enfim, pontual, e não usar o tempo todo para calar todo e qualquer choro. Ela é um dispositivo para trazer o conforto, para trazer um ambiente agradável para o seu filho, não é um cala-boca, né? Vamos lembrar disso. E quando tirar? Quando tirar, a Sociedade Brasileira de Pediatria fala, né, que até 1 ano a gente pode usar a chupeta com sabedoria e não traz prejuízos à musculatura orofacial e à dentição. A partir de 1 ano, isso deve ser acompanhado. Na verdade, não é que não traz, é que é muito mais risco menor. O risco dessa alteração que acontece, ela ser revertida, é mais fácil de ser revertido, né? Então, os dentistas falam assim, aquela alteração, né, da arcada dentária, se a gente tira até 1 ano, né, no mais tardar até 2, mas idealmente até 1 ano, se já teve uma alteração dessa arcada dentária, isso pode reverter. Gente, são inúmeros malefícios do uso da chupeta. Não cabe nem no vídeo aqui, tá? Então... Por exemplo, essa coisa da gente sempre colocar alguma coisa na boca da criança, né, que é o adulto que coloca, né? Numa criança que às vezes se comunica através do choro. Então, a comunicação da criança pode ficar prejudicada, comprometida, né? A vocalização, essa coisa dos sons guturais que a criança desenvolve, isso pode ficar comprometido. A musculatura orofacial, né? Então, não é só a dentição, mas é toda isso tudo fica tudo coordenado, né? Então, o desenvolvimento mais saudável de toda a musculatura é quando a criança acopla no peito. Inclusive da tuba auditiva. Por isso que existe um risco teórico. Eu não vejo isso na prática, muito, gente. Mas existe um risco teórico que aumenta o risco de otite. Porque tem uma alteração na musculatura da tuba auditiva e existe um aumento de acúmulo de secreção dentro do ouvido que predispõe à otite. Então, é risco da confusão de bico, que a gente falou, né? E risco de desmame precoce. São vários. Um benefício... O benefício acaba que é esse do pacifier, né? Do ser um pacificador. Trazer conforto para a criança com sabedoria. Então, se você opta por dar a chupeta ao seu filho, dê com
a consciência de tudo isso aqui que a gente falou. E que a função é essa, classificar, usar com sabedoria, saber quando usar, em doses pequenas, né? Existe alguma que vocês acham que é melhor do que a outra? Chupeta? Não. Cada bebê escolhe a sua. Todos os dispositivos têm riscos, tá, gente? Do ponto de vista da odontopediatria, que eu já conversei com vários dentistas e a própria osteopata nossa, né? Que é a nossa osteopata, a gente fala dela com muito gosto. Querida, que ainda vai sentar dentro do sofá, né? Oriento que quanto mais fina a chupeta é na frente, né? Naquela hora que ela tá entrando na boquinha do bebê, menos pior ela é. Porque tem umas, não sei se já viram, que ela é tipo bem redondinha, assim, porque ela fica com a boca assim, né? Isso não é bom. Porque o natural, gente, é o bebê descansar a língua no céu da boca. Isso é o que é super desejável, é isso que forma o céu da boca do bebê, é quando a língua tá descansando no céu da boca. Todo dispositivo que tá ali atrapalhando a língua de fazer isso, atrapalha, né? É ruim. Então a gente tem que achar um que atrapalha, né, na hora de olhar pra anatomia ali daquele bico, a gente tem que pensar nisso, né? Mas eu acho que a criança também tem que aceitar. Tem que aceitar. Existem vários formatos de chupeta e a criança vai ter que aceitar ou não. A teoria é linda. A prática. Cada um vai viver na sua casa. E a gente não tá aqui pra julgar, a gente não acha que o pediatra vai xingar, nós vai julgar. A gente oferecemos a chupeta para as nossas filhas, porque a gente tem a consciência cuidados, de todos os riscos e malefícios que ela pode trazer. Isabela pegou. Olivia e Sara não fizeram. É Bela, tipo, pra poder acalmar e dormir. E é isso. Né? Até semana que vem. Até o próximo. Beijo.